Que o futebol brasileiro é cheio de gringos, sul-americanos em geral, isso todo mundo sabe, e em especial de argentinos. Afinal de contas, a diferença econômica entre os dois países tornou o futebol brasileiro ainda mais atrativo para os jogadores do país vizinho. Nesses últimos anos, por exemplo, Germán Cano se tornou talvez o principal goleador em atividade no Brasil. Mas e o outro caminho? E o jogador brasileiro no futebol argentino? Até mesmo em outros tempos era raro. E eu vim falar um pouquinho sobre isso, sobre os jogadores brasileiros que atuavam na Argentina. Para você ter uma ideia, hoje existe apenas um jogador brasileiro atuando no futebol argentino, o jogador carioca, na verdade o fluminense, que é nascido em Búzios, Lenny Lovato, que joga no Vélez Sarsfield. Também tem o caso do Filipinho, jogador nascido no interior de São Paulo, mas filho de argentinos, que hoje joga na Inglaterra e que já foi convocado por seleção de base na Argentina. Vamos lembrar um pouquinho desses caras que conseguiram jogar na terra de Maradona. Antes da gente seguir com o papo, eu queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal do Caio Costa. Se você não está inscrito, que você se inscreva, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Que você deixe o like e que você deixe também sua opinião, seus comentários, enfim, sobre o que eu costumo falar por aqui. Dessa vez, a presença de jogadores brasileiros no futebol argentino. Desde sempre é raro, mas em outros tempos era menos. Por exemplo, Domingos da Guia, jogador histórico do futebol brasileiro, presente na Copa do Mundo de 38, a primeira grande Copa do Brasil, que ele chega na terceira colocação. Domingos da Guia, por exemplo, defendeu o Boca Juniors nos anos 30. Era um jogador até hoje muito lembrado. Tempos depois, Paulinho Valentim, ídolo do Botafogo, do Atlético Mineiro, também foi ídolo do Boca Juniors. É uma lembrança muito grande de tempos áureos no Boca Juniors, a presença de Paulinho Valentim. Nos anos 70 teve, por exemplo, Delém, que fez história jogando no River Plate, não só dentro de campo como fora, virou homem das categorias de base do clube, revelando nomes históricos como, por exemplo, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, virou um grande símbolo. Passa-se o tempo, não tem muito brasileiro fazendo coisas relevantes no futebol argentino, tem até duas passagens meio pitorescas de dois centroavantes de sucesso no Brasil, mas que não conseguiram emplacar no Boca Juniors. O Gaúcho, centroavante, campeão brasileiro de 92 pelo Flamengo, teve uma passagem brevíssima pelo clube chenense, e outro que passou também por lá, esse até com uma história curiosa, foi Charles Baiano, atacante histórico do Bahia, teve passagem pelo Cruzeiro. Maradona se encantou tanto com o atacante baiano que participou da compra dele para o Boca Juniors, mas ele praticamente não conseguiu atuar com a camisa do time argentino. São fatos mais pitorescos. O Brasil volta a ter um jogador de sucesso mesmo na Argentina entre 95 e 97, quando o Silas, jogador de duas Copas do Mundo, de 86, de 90, ídolo do São Paulo, que, por exemplo, foi treinador importante, passou pelo Flamengo, teve passagens relevantes no futebol cearense, pelo Fortaleza, pelo Ceará. O Silas joga pelo São Lourenço de Almagro, ganha campeonato argentino pelo São Lourenço, quebrando um jejum de longos anos sem a equipe de Boedo ser campeão, e talvez seja um passado recente assim, ali no final dos anos 90, uma passagem muito marcante. Você vai ter depois de novo jogadores, e é interessante que é quase sempre envolvendo o Boca Juniors, né? O Baiano, lateral, volante, revelado pelo Santos, com passagem pelo Vitória, por Seleção Brasileira Olímpica, tem uma passagem apagadíssima no Boca Juniors. Jorginho Paulista, que foi campeão de Copa João Avelange pelo Vasco da Gama, também passou pelo Boca. E o Luiz Alberto, zagueiro, revelado pelo Flamengo, jogou no Atlético Paranaense, no Fluminense, também jogou no Boca Juniors, não conseguiu grandes destaques por ali. Quem quebra um pouco dessa sequência de fracassos no Boca é justamente o cearense Yarley. E foi antes do Yarley ter um estrelato no Brasil, né? O Yarley começou no Ferroviário, foi jogar na Europa, volta ao futebol cearense para atuar no Uniclinic, vira ídolo do Ceará joga no Paysandu, pelo Paysandu marca gol contra o Boca Juniors na Libertadores, e isso garantiu a ele uma passagem pelo Boca entre 2003 e 2004, marcando gol em clássico contra o River Plate, sendo campeão do torneio Apertura pelo Boca Juniors em 2003 e campeão mundial interclubes no final. Depois, de novo, fica coisas muito mais esquecidas. Tinha o Jadson Vieira, que foi um zagueiro que passou praticamente sua carreira inteira no futebol uruguaio, para depois ter uma passagem pelo Lanús da Argentina. Tem outra lembrança interessante que é com o Newell's Old Boys. O Jardel, por exemplo, foi campeão argentino pelo Newell's Old Boys,
mas praticamente irrelevante dentro de campo. Essa que é a grande verdade. É um grande personagem, um jogador diversas vezes artilheiro na Europa, mas já era numa fase de final de carreira em que ele estava meio andarilho, passou pelo Newell's. E o Ricardo Rocha, tetracampeão do mundo em 94, também passou pela equipe de Rosário, pelo Newell's Old Boys. Esse sim deixou uma passagem muito marcante, é lembrado por não querer participar daquela história de um WO contra o Rosário Central, num clássico que o Rosário ganha de 4-0, ele se recusa a dizer que está contundido, que iria sair, que tudo, manteve, e até hoje é muito lembrado pela torcida do time de Rosário, né? No caso, o Newell's Old Boys, não o Rosário Central, maior rival do clube rubro-negro. Fato é que são raríssimos jogadores brasileiros com passagens realmente relevantes no futebol argentino. No passado, não sei entender muito por que esse intercâmbio talvez acontecesse muito mais daqui para lá do que o contrário. Mesmo na época que não tinha tantos jogadores argentinos atuando no Brasil, esse mercado escancarou depois dos anos 2000, mas era mais comum ter jogadores argentinos atuando no Brasil do que brasileiros atuando na Argentina. Talvez os maus desempenhos de alguns deles jogando num clube do tamanho do Boca Juniors. E agora, com a crise financeira que a Argentina vive, a diferença de cotas de TV, por exemplo, que o futebol brasileiro paga em relação ao que se paga na Argentina, é até meio quase impossível imaginar que um jogador brasileiro de destaque vá trocar o futebol brasileiro, como os treinadores argentinos que vêm trabalhar aqui costumam falar que é uma das melhores ligas do mundo, para se aventurar ao campeonato argentino, que depois a gente pode fazer um outro vídeo. É uma verdadeira bagunça, tem o campeonato nacional, Copa da Liga, rebaixamento por promédio, enfim. É um campeonato que sobrevive, apesar do que a AFA, a Associação Argentina de Futebol, costuma fazer. Gostou desse conteúdo? Pois curte, compartilha, deixa aqui também nos comentários mais ideias do que a gente pode falar sobre futebol por aqui. O espaço de comentário é todo de vocês. Se você não está inscrito, se inscreve, faça parte aqui do canal junto com a gente para a gente continuar crescendo, falando sempre sobre futebol.